Meus queridos, no vídeo anterior nós falamos da porta estreita, daquela porta apertada, daquela porta onde você tem que deixar toda a sua bagagem, você tem que renunciar, fazer renúncias e assumir compromissos para trilhar naquele caminho estreito, que aparentemente parece ser um caminho difícil, mas é difícil entre aspas, porque ele é difícil, mas no percorrer nós vemos que a presença de Deus, ela nos alarga o caminho. Hoje nós vamos falar sobre a porta larga. A porta ampla e o caminho espaçoso oferecem bastante espaço para aqueles que desejam seguir a norma cultural e piedosa dos líderes religiosos. O termo amplo e espaçoso tem um sentido de facilidade e conforto. Este caminho espaçoso e de fácil acesso e pode ser percorrido confortável e tranquilamente. No entanto, essa comodidade, esse conforto que aparentemente dá é enganosa, visto que termina em destruição. O termo usado aqui é apoleia, um termo comum para se referir ao castigo eterno. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 e Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Todos nós preferimos ter mais do que uma opção para fazermos as nossas escolhas. Quando nós queremos fazer algo, nós procuramos opções, né? Vamos procurar uma opção boa, uma opção confortável, uma opção que nos dê um bom resultado. Isso em tudo que nós formos fazer. Mas Jesus, ele não nos deixa tantas opções. Ele ensinou que temos que escolher apenas uma entre duas opções. Mateus capítulo 7, o versículo 13. Então, nós não temos muitas opções. Nós temos dois caminhos e nós temos que optar por um. E o que mais nos atenta aqui é que nós não podemos ficar neutro. Desses dois caminhos, nós temos que optar por um. Ou seja o outro. Não existe neutro, você não pode ficar neutro. A porta larga fala da facilidade oferecida para as pessoas que desejam seguir a Cristo a seu próprio estilo de vida. Hoje temos muitas igrejas de portas largas, onde os líderes dizem que Deus se importa com o coração. É claro que Deus se importa, mas o vinde a mim como está não significa ficarás como queres. Então, Jesus, ele se importa sim com o coração. Ele não olha, claro que ele não olha para a situação, não. Ele diz a todos: vinde a mim como estás. Vinde a mim como estás. Não importa a situação, ele diz: vinde a mim como estás. Mas ele não diz: vinde a mim e ficai como estás, porque a partir do momento que você atende esse vinde a mim de Jesus, você já está sendo transformado. Você já está sendo libertado de muitas coisas. Jesus deixou bem claro que não existe meio termo. Ou passamos pela porta estreita e andamos no caminho estreito, ou seguimos pela porta larga. A decisão é simples: salvação ou perdição. Se não estivermos de um lado, certamente estaremos de outro. E essa decisão é unicamente nossa. Então, queridos, Jesus nos deixou esses dois caminhos como opção. Se nós escolhermos um, consequentemente, nós não estamos no outro. Se você escolher o caminho estreito, você está indo em direção a Jesus. Se você escolher o largo, você está indo em direção à perdição.
E se você ficar neutro, nem um nem no outro, você automaticamente está no meio do povão, está no caminho largo. Poucos encontram o caminho. Entrar pela porta estreita indica quão difícil será a vida cristã, e nem sequer se sabe o que há de se encontrar ao longo do caminho, mas certamente a alegria está no final. Jesus nos ensina que poucos irão ganhar a vida que ele oferece. Poucos caminham pelo caminho estreito, entram pelo portão estreito e são salvos. Por outro lado, existem muitos daqueles que caminham pela estrada larga e entram pelo portão largo que chega à perdição. 3 verdades importantes emergem desta passagem. Existem apenas 2 maneiras pelas quais alguém pode andar, uma leva à vida e outra leva à perdição. Isso é fato consumado, isso é fato certo, como 2 e 2 é 4. Todos os homens devem escolher um desses 2 caminhos. Não existe a menor sugestão no Novo Testamento de uma terceira via ou da possibilidade de neutralidade. O caminho que conduz à vida é mais difícil e são poucos os que escolhem. Por outro lado, o caminho espaçoso é mais fácil e atrai a maioria das pessoas. A entrada no caminho para o reino começa aqui e agora, ao atravessar a porta estreita para o apertado caminho. Isso se faz quando estamos sob a autoridade de Jesus. Nós aprendemos que a porta larga é de fácil acesso e muitos entram por ela. Já a porta estreita, por poucos, é procurada porque exige compromissos e renúncias. Queridos, nós precisamos olhar as coisas com os olhos do coração. Não adianta você olhar para as coisas com os olhos da carne, porque se você vê 2 caminhos, um caminho espaçoso, um caminho largo, se você olhar com os olhos da carne, com os olhos humanos, você vai para aquele caminho. Mas se você olhar com o coração, o caminho estreito, o caminho apertado, e ver aqui o fim do caminho, você vai seguir o caminho da salvação, o caminho apertado. Que nós possamos entender e compreender que o caminho apertado é o caminho da vitória. O caminho largo é o caminho da perdição. Eu tenho em minha mente a minha mãe. Ela dizia, que ela já é falecida, ela dizia, quando às vezes nós trabalhávamos por conta e chegava um mês que a gente não ganhava muito naquela época, e todo mês a gente levava o dinheirinho para ela fazer as despesas do mês, e tinha aqueles meses que era muito bom, ela ficava muito feliz, muito contente, porque ela poderia fazer um mercado bom, né? Um mercado com fartura, comprar de tudo aquilo que ela tinha vontade, aquilo que a família necessitava. Mas eu me lembro também, nas horas de dificuldades em que eu e o meu irmão, nós sustentávamos ali, levava o dinheiro para ela fazer aquela compra, e quando era aquele mês que era pouco, mãe, esse mês nós temos só este valor para fazer a compra do mês. E ela dizia assim: filho, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Então é bem por aí. O caminho apertado, o caminho estreito, o caminho onde você vai num caminho apertado, espremido, e diz que a porta é mais apertada ainda, mas ele se alarga, ele se torna muito espaçoso e muito prazeroso quando nós estamos no caminho do Senhor. E o caminho largo é aquele do qual você aparentemente, aos olhos carnais, você tem todo tipo, você entra com toda a bagagem, você entra, ali entra de tudo, entra o ódio, entra a inveja, entra a traição, entra tudo. E aqui não, você tem que largar toda essa bagagem e entrar. Mas é prazeroso estar no caminho estreito.
porque estando no caminho estreito, nós estamos na presença do Senhor. E como dizia a minha boa e velha mãe, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, vamos em frente, que atrás vem gente, dá aquele joinha, se inscreva no nosso canal e vamos seguindo em nome de Jesus. Amém.